E aí, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo de boa? Tô chegando aí para dar mais um passo à frente na matéria sobre fontes de energia. No último encontro aí a gente falou bastante da turbina geradora, né? Que é uma das ferramentas que nós desenvolvemos para gerar a eletricidade. Só que nem só, não é tudo, né? A eletricidade na relação de energia. A gente utiliza outros combustíveis, outras formas de obter essa força para realizar as tarefas da sociedade. E dentro dessa divisão, eu fechei o vídeo, né, falando sobre as energias não renováveis e renováveis, que é bem fácil, é parada bem tranquila da gente perceber que existem fontes de energia que com o uso não são esgotadas, como o sol, o vento, a própria água no ciclo hidrológico, e outras fontes de energia que com o seu uso chega ao seu fim, ela acaba após o seu uso. E é nelas que hoje eu vou focar um pouco esse vídeo, principalmente sobre o petróleo, que é a principal fonte de energia não renovável que a gente usa na nossa sociedade, principalmente pela capacidade que nós tivemos de pegar o petróleo e fazer um monte de coisa com ele, que é o que a gente vai ver já já. Então, tá, o que é o petróleo? Tem vários memes na internet, várias galerinha que gosta de zoar aí nos memes da vida, que bota que o petróleo é feito de dinossauros mortos, né? Tadinho dos dinossauros. Bichinhos maneiros. Enfim, aí tu vê lá o cara. Pô, o dinossauro de plástico é feito de plástico. O plástico é feito do petróleo. Então, o petróleo que é feito de dinossauro, então, caramba, o dinossauro de plástico é feito de dinossauro de verdade? Que viagem, meu, quase isso, mas não deixa de estar errado, tá? Que é bizarro. Só que o petróleo não é só dinossauro. Ele é tudo que é vida que existia nos períodos aí, né, nas eras geológicas passadas, há milhões de anos atrás, que passou por um processo sinistro. Não é fácil, não. Então, segura aí na cadeira aí para você pegar esse tema, porque não é fácil. Infelizmente, a gente tem que ter desafios e entender a formação do petróleo é um grande desafio. Como é que o petróleo, então, inicia o seu processo de formação? Olha, no nosso texto está de maneira bem simples, e eu gostei da maneira simples que está aqui no texto, porque a gente está aqui no sexto ano. Nós estamos formando o conhecimento dessas matérias para depois aprofundar com os outros temas. Tanto que fontes de energia vai voltar de novo no nono ano e no primeiro ano do médio, e lá no terceiro ano do médio de novo. Então, cada vez que vocês forem ver essa matéria durante a sua vida escolar, na sua vida acadêmica, ela vai aprofundar, ela vai ter mais dificuldades. Mas pensar, então quer dizer que no sexto ano vai ser molezinha? Não. Tanto é que a gente trabalha a formação do petróleo no sexto ano, que é a parada que eu acho que é a mais difícil dele. Então, o que a gente vai ter que iniciar nesse pensamento? Primeiro a gente tem que pensar em decomposição. Quando a vida morre, ou seja, a gente vai morrer um dia, infelizmente, né? A vida tem dessa. As plantas, os animais, enfim, tudo que foi e é vida é feita de carbono e hidrogênio. A gente viu no último vídeo a tabela periódica, um dos elementos lá é o carbono, outro é o hidrogênio, tem um monte. Os principais elementos que compõem a vida são esses dois. Então, no meu corpo, no seu corpo, tá cheio de carbono. Show de bola. Se a gente pegar o microscópio e ver a menor parcela possível do nosso corpo, tá lá com essas moléculas de carbono. Então, o que vai acontecer? No passado, vai ter que acontecer vários fatores, principalmente sobre essa matéria orgânica, que quando morreu, tadinha, precisa ser decomposta. Restos de animais e vegetais. Tem que ser decomposta parcialmente, porque ela vai ser depositada em uma área de depressão, ou seja, uma área funda, uma área baixa do relevo, normalmente o fundo de um lago ou até o próprio oceano, o fundo do oceano. Essa matéria orgânica vai sendo acumulada no solo e aí vai passar por um processo de soterramento, porque ela não pode ser totalmente decomposta. O ar tem que ser expulso. É uma região de baixa concentração de oxigênio. E aí, decomposição pausada, quase lenta, quase interrompida, várias reações químicas começam a ocorrer, porque ao mesmo tempo
que o ar é expulso, eu preciso de uma sedimentação. Então vamos acompanhar aqui num esqueminha que eu achei legal sobre esse processo de formação do petróleo. Então eu botei uma depressão, uma região baixa, onde a matéria orgânica vai ser depositada ao longo dos milhões de anos. Então, bichinhos morreram. Essa área pode secar, pode sofrer vários eventos, mas precisa necessariamente haver o soterramento, a sedimentação. Essa área precisa estar coberta de terra. Depois que está coberta de terra, milhões de anos se passam, as reações vão começar a acontecer porque peso dessa terra toda em cima vai aumentar a temperatura, liberando as reações químicas que vão eliminar os outros compostos presentes nessa matéria orgânica, deixando só o carbono e o hidrogênio. Só com carbono e hidrogênio a gente vai encontrar o querogênio. Meu Deus, eu tenho que gravar esses nomes, professor. Não, esse nome você só está ouvindo agora comigo. Você só está percebendo que, caramba, acontece uma parada bizarra com o petróleo. Que eu sei que tem o carbono, tem o hidrogênio, beleza. Que gera esse querogênio, que é o hidrocarboneto. É ele que vai pegar fogo. É ele que é o combustível. Aí tu pensou, beleza, acabou? Não. Esse é o começo da formação do petróleo. Então, milhares de anos se passando, pesou, formou o querogênio, só tem o carbono com hidrogênio, gerando o hidrocarboneto. E aí tem que acontecer um fenômeno, porque se só ficar nisso, o petróleo não vai ser completamente formado, vai virar um xisto bituminoso, que é um elemento que pode até pegar fogo, mas não tem a mesma capacidade de calor que o petróleo tem. Então, o que vai acontecer? Essa região onde tem a rocha geradora, ela vai passar por um acidente, um terremoto, alguma coisa que vai liberar um caminho para esse material querogênio que é fluido, que é líquido, que parece uma pasta, né? Não é um líquido que nem água, ela é viscoso, consiga fluir por essas rachaduras, fazendo uma migração, um transporte, para o que a gente chama de rocha armazenadora. Só que se não houver o que a gente chama de rocha capeadora, olha os nomes, só nome complicado, eu sei, é complicado, segura na cadeira aí para não desmaiar, mas com calma a gente vai entender. Então, lá onde o petróleo começou a ser formado, aconteceu a rachadura, o querogênio foi para outro lugar, foi para essa rocha armazenadora, que funciona como uma esponja. A esponja não armazena água dentro dela, mas ela é fofinha. Aqui a rocha não vai ser fofinha, mas ela também tem a capacidade de armazenar líquidos. Ela é permeável, como uma esponja. Só que se não houver uma rocha seladora, uma rocha que não permita esse líquido circular, ela sairia. Então a rocha capeadora vai funcionar como uma proteção para que o petróleo em formação não se perca no subsolo. E ele vai ficar armazenado aí por milhões de anos na rocha reservatória até gerar literalmente o líquido negro, o líquido do petróleo, que quando nós exploramos já se passou milhões de anos desde o começo dessa formação. Então, se ligou, é um processo muito complicado, muito longo e que não acontece de maneira igual no planeta. Por isso que as reservas de petróleo não estão em todos os lugares. Existem em algum lugar. E aí, vamos voltar. Na imagem, se a gente pensar que essa área de petróleo, o ser humano vai chegar aqui em cima, botar esqueci o nome. Como é que é a estação que explora o petróleo? O poço de petróleo, cavar até começar a sugar o petróleo que está aqui embaixo. E quando acabar, o nome diz, é não renovável, não vai surgir novamente. Porque precisou desse processo muito longo para ele ocorrer, para acontecer. Já que passou esse processo longo, ocorreu e tem, conforme a gente vai sugando, extraindo, uma hora ele vai acabar. Beleza? Então, junto com o petróleo, também está sendo formado o gás. O gás se forma junto, é um dos subprodutos de dentro das reservas de petróleo. Tá? Agora, olha só.
Petróleo se formou, beleza, todo esse processo, nosso livro também tem aqui, bem bonitinho, mas de maneira mais simples. 4 passos resumindo como o petróleo se formou. Então, aquele ambiente lá do fundo de um lago, fundo do mar, a matéria orgânica vai sendo depositada, precisa ser soterrada para as reações químicas começarem a acontecer. E aí o óleo precisa ser transportado para a rocha armazenadora, e daí que a gente vai ser explorado através dos poços de petróleo. Agora, depois que a gente extrai o petróleo, o que a gente faz com ele? Várias coisas, muitas coisas. Aqui a gente tem a listinha, deixa eu botar bem posicionado aqui, na destilação do petróleo, as coisas que nós fazemos com ele. Porque quando ele é aquecido a 400 graus, ele começa a se organizar, a separar no que a gente chama de refinaria. Então, primeiro ele começa a ser esquentado, evapora, altas temperaturas. Conforme o vapor volta ao estado líquido e resfria, os subprodutos começam a aparecer, desde o gás que nós utilizamos, o gás de cozinha, virando produtos químicos como solventes de tinta e produtos como plástico, alguns tipos de plástico, não são todos, serve para fazer gasolina, para fazer alguns outros tipos de combustível, inclusive combustível de avião, óleo diesel, que é um óleo com alto poder de queima, combustíveis, por exemplo, de ambiente de aquecedor de casa, em lugares frios, isso é muito comum, e em lubrificantes de motores, óleos de motores. O produto mais pesado, mais grosso que sai do petróleo é o asfalto. Então nós pegamos esse produto da natureza e conseguimos produzir várias coisas com ele. Mas lembra, ele vai acabar. Se só acabar fosse o problema, até que não seria tão ruim, porque a gente tem outros tipos de energia. Mas o problema é que com o uso do petróleo, nós temos vários impactos ambientais acontecendo, porque a queima do petróleo e dos seus subprodutos libera uma grande quantidade de gases estufa. Lembra do efeito estufa que a gente estudou? Então, a queima do combustível libera a fumaça que vai afetar a atmosfera. Então, boa parte das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando tem ligação forte com a queima dos combustíveis não renováveis e principalmente o petróleo. Beleza? O carvão mineral e o gás natural têm formações parecidas, só que o gás ele fica na forma de vapor, né, de gás, e o carvão mineral são florestas, são pântanos que passaram por quase todo o processo do petróleo, só não foram transportados, ficaram armazenados. São hidrocarbonetos mais rígidos, mais pesados. E aí a gente entende que a utilização dos combustíveis não renováveis pode se tornar um problema para o planeta. E aí, olha só, conforme a gente visualiza os problemas políticos no mundo, um deles é a disputa por petróleo, porque nem todos os países têm, e muitos usam petróleo. Por exemplo, o maior consumidor de petróleo no planeta é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais usa petróleo. Só que quando a gente vê as reservas naturais, Estados Unidos cinza, poxa, só tem 3% do petróleo do mundo nos Estados Unidos e é o país que mais usa. E a Venezuela é o país que mais tem sozinho. A região que mais tem a gente chama de Oriente Médio, que é o conjunto de Irã, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes, são a região chamada Oriente Médio. Essa região junta, ela tem a maior quantidade de petróleo do mundo, mas são vários países reunidos. Então, nem todo país tem petróleo, alguns países nem têm. O Brasil, por exemplo, a gente tem umas boas reservas de petróleo. Então, quem tem petróleo se dá bem nessa exploração. Mas, em alguns momentos do nosso passado e até recentemente, nós temos algumas tensões sobre a disputa por petróleo. Por exemplo, nos anos 80, os Estados Unidos da América tiveram um conflito, uma guerra com o Iraque por busca do petróleo de um terceiro país, do Kuwait, pois o Iraque tinha invadido o Kuwait na época. Então, existe muita tensão política sobre a posição de quem tem e quem usa petróleo no mundo. Beleza? Então, eu vou encerrando por aqui.
te deu mais uma avançadinha na matéria. Vamos com calma para não pegar tanta informação junta. Sei que formação de petróleo é esquisito. Qualquer dúvida, me pergunta, por favor. Vou ter o maior prazer de ajudar vocês a entender. Beleza? Então, estou encerrando aqui. Valeu!